Olá, Vascaíno. Olha, Vasco está próximo de contratar mais um atacante. Negociação está um pouco devagar, mas tem prazo. Esse atacante, apesar de ser gringo, não tem problema nenhum com a janela do dia 28 de fevereiro. Ele já está no Brasil, ele vem transferido lá do Atlético Mineiro. Estou falando do Bryan Palacios. São detalhes burocráticos de documentação e de questões de multa, de metas que o Atlético Mineiro tem para receber e valor. Se vai ser passe fixado ou opção de compra. O Atlético Mineiro quer obrigação de compra. O Vasco quer só o passe fixado, só a opção da compra. Então, tá nessa bulha aí. Olha, tem um escândalo envolvendo o presidente da Assembleia Geral do Vasco. Meu Deus do céu, é cada uma que acontece. E ontem à noite o Pedrinho declarou que o Vasco estava entrando em recuperação judicial. Vamos ver essas histórias todas, mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos a essas notícias todas aí. Vamos bater um papo sobre isso. Bem, vamos começar pela história do Maracanã, cara. Eu nem falei isso na abertura do vídeo, mas a história do Maracanã. Aonde vai ser o primeiro jogo da semifinal? Vai decidir hoje à tarde no encontro lá na federação, que vão se decidir o local e o horário. O CEO do Vasco, o Carlos Amodeu, está bancando que o primeiro jogo vai ser no Engenhão. Isso porque o Vasco não quer jogar no Maracanã. Apesar de que tem que ser meio a meio, ingresso meio a meio na semifinal, o Vasco não acha que o meu de campo é dele. Se eu vou ter que pagar um aluguel para jogar no meu mando de campo, então tinha que abrir mão do aluguel. O Flamengo não quer abrir mão do aluguel. A federação não tem moral para exigir nada. Outra coisa é que o Vasco acha que o Maracanã é campo do Flamengo. E acabou. Eles hoje tomaram o Maracanã lá na licitação desse governador aí que nós temos no Rio de Janeiro. E os caras se apossaram lá do Maracanã. Eles são os donos do Maracanã. Maracanã que foi construído com o meu dinheiro, com o dinheiro do meu pai, né? Com o seu dinheiro, amigo. E aí agora os caras são os donos do dinheiro dos outros. É, bonito pra caramba isso. Que legal, que bacana. Só coisas do Rio de Janeiro. E aí o Vasco, que só faz 3 a 4 jogos por ano no Maracanã, os caras fazem 70 jogos lá, 80 jogos, e aí o Vasco entende que o mando é deles. O estádio é todo adesivado para eles, é tudo preparado. Pô, o mando é meu, eu vou entrar num lugar todo pintado de vermelho e preto. Ah, não, mas as luzes vão mudar. Ah, pô, para com isso, cara. O resto do estádio todo está estruturado para mostrar que é um estádio do Flamengo. Então, não tem sentido nenhum, Vasco está certo, Vasco quis jogar em São Januário, mas mais uma vez o BEP não permitiu, o que eu acho também que realmente São Januário com meio a meio Vasco-Flamengo vai ter morte, é preocupante. Mas eu acho que todos os estados estão fazendo torcida única, 2 jogos, cada jogo com a sua torcida. Por que no Rio de Janeiro tem que ser torcida meio a meio, o clássico? Se o Maracanã fosse um estádio do estado, neutro, ou se a federação tivesse tomado o estádio para que eles pudessem fazer as semifinais e finais do campeonato, mas não foi feito nada disso, a federação não quer gastar R$1, a federação não dá nem prêmio pelo campeonato, o campeonato é uma bagunça, vai ter essa estrutura da federação solicitar o estádio, pô, não vai ter nada, isso é papo furado, isso nunca vai existir. Então, meu amigo, o Vasco está com a razão de mudar. A questão de São Januário, o BEP não permitiu nem com 10% da torcida. Eu acho que tinha que ser torcida única. Faz Vasco-Flamengo em São Januário, torcida única. Só a torcida do Vasco, qual é o problema? Aí depois vai Flamengo e Vasco no Maracanã, torcida única. Qual é o problema, cara? Não tem problema nenhum, deixa eles lá, botar o Maracanã lá, não tem problema nenhum, cara. E a gente faz aqui. Eu acho que era mais justo, mas enfim, não é assim. Aliás, quero fazer um comentário aqui rápido. Eu em um vídeo aí, o vídeo passado, ou 2 vídeos atrás, eu fiz um comentário que o ideal para o Vasco, no meu ponto de vista, é uma coisa que não vai acontecer, era o Vasco construir um estádio em outro lugar e deixar São Januário para jogos menores. Aí um cara lá, alguém comentou, e falou, pô, tu não é vascaíno, falar um negócio desse, esquecer São Januário. Sabe por quê, meu amigo? Eu não falei que era para abandonar São Januário, não falei nada disso. Eu falei que era para deixar São Januário para jogos menores, jogos que você não precisa de grande público, né? Jogos até 20 mil espectadores. Aí você, em vez de usar a sua arena, você usa um estádio para jogos menores, que é São Januário. São Januário vai ficar ativo e vai continuar dando lucro para o Vasco para jogos menores. Vai jogar a base, vai jogar o feminino lá. Agora, jogos grandes, Vasco Flamengo, Vasco Palmeiras, Vasco Corinthians, se for jogos assim interessantes, vamos fazer na nova arena. E por que a arena deveria ser em outro lugar? Porque eu acho que o Vasco vai construir uma arena lá onde é São Januário hoje, vai construir uma arena ali, vai reformar São Januário, vai botar 67 mil pagantes e não vai jogar contra o Flamengo lá porque eles não vão deixar. Vão dizer que não tem segurança. Não vai pegar o Fluminense lá.
vai dizer que não tem segurança. Vai ficar só o Botafogo jogando lá. Essa aqui é a grande verdade, cara. Então você tem que construir em outro local, mais fácil acesso, perto de metrô, perto de BRT, mais fácil acesso, cara. Aí você tem uma arena com mais capacidade em locais com mais fácil acesso e mantém São Januário. O Botafogo, por exemplo, que tem o Engenhão, está pensando em construir um estádio para 18 mil pessoas, para jogos menores. Foi isso que eu falei. Falei para o Vasco aumentar o seu patrimônio, não para reduzir isso. Não é para abandonar São Januário. São Januário é histórico e nem mexeria na estrutura de São Januário. Ficaria aquele estádio ali histórico, bacana, gostosinho de ir, a nossa casa, e teria uma arena para jogos maiores. E aí sim, você, com uma arena comercial, com shopping, restaurantes, funcionamento todos os dias, né, de 10 às 10 da noite, e ainda teria os jogos de futebol. É diferente, é um outro projeto. É só uma ideia. Isso não vai acontecer. Eu acho que não tem grana para isso, mas é só uma ideia, amigo. Isso aí que algumas pessoas comentaram assim, não entenderam. Né? Então, comenta logo aí o que você acha do Vasco jogar no Maracanã. Para mim, o Vasco tem que jogar no Engenhão. O primeiro jogo tem que ser no Engenhão. Tinha que ser em São Januário com torcida única, mas já que não pode, eu estou votando no Engenhão. Né? O nosso belo São Januário, ó, é um estádio lindo, cara. Essa obra vai descaracterizar, vai deixar a frente, a fachada vai ficar, porque ela é tombada, né? Ela é patrimônio. Patrimônio do município, do estado, alguma coisa assim, mas é patrimônio cultural, não pode ser demolida. Eles vão manter a fachada e vão fazer um estádio por trás disso aí, mas o resto tudo vai ser descaracterizado. Eu manteria o complexo esportivo de São Januário do jeito que está e faria uma outra arena em outro lugar, mas precisa de dinheiro, eu sei disso, o potencial construtivo não permite. Potencial construtivo só permite obra em São Januário. Eu vi alguém falando assim, pega o potencial, é fácil, pega o potencial construtivo, vende pro grego, e o grego, pô, cara, não é nada disso. O grego não pode comprar o potencial construtivo, isso tem que ser uma incorporadora que vai construir um prédio na Barra da Tijuca, não pode construir o prédio em outro lugar, tem que ser na Barra da Tijuca, porque a documentação do potencial construtivo foi a troca de terrenos na Barra da Tijuca pelo potencial construtivo do Vasco. Cara, tem uma lei. O potencial construtivo é uma lei, você tem que seguir rigorosamente a lei. Não é assim, vende para... Não é assim, não pode. O grego não pode comprar o potencial. Uma coisa que o grego não pode fazer é comprar o potencial construtivo do Vasco. Ele pode construir uma arena onde ele quiser, mas o potencial construtivo do Vasco ele não pode comprar. Tá falado? Olha, ontem à noite, já eram 11h50 da noite, o Pedrinho colocou um comunicado nas redes sociais do Vasco, né, uma nota oficial, dizendo que o Vasco entrou em recuperação judicial. O Vasco pediu a recuperação judicial, até então o Vasco estava com uma recuperação extrajudicial, conversando com os credores, o Vasco conseguiu amortizar a dívida, equacionar a dívida, e agora o Vasco apresenta um plano na justiça para pagar o seu endividamento, né? O problema agora é o seguinte, tem que cumprir o plano, hein? Porque se você não cumprir o plano, o juiz pode decretar falência. E aí falência, amigo, é quarta divisão. Vai ter que disputar a quarta divisão. Mas eu acredito que o Vasco vai cumprir o plano. Não tenho dúvida nenhuma disso, que o Vasco não vai fazer uma maluquice dessa de ter que acabar com o futebol e começar lá do zero lá embaixo. Eu acho que isso não vai existir. O Vasco deve cumprir a proposta. O Vasco está fazendo a proposta, olha, eu posso pagar tanto por mês, eu tenho tantos credores assim que já aceitaram e tal. E aí o Vasco vai apresentando essa proposta na justiça, o juiz batendo o martelo, dando o ok, aí o Vasco entra em recuperação judicial e começa a realmente amortizar a dívida. Porque o RCEC, né, que é o sistema unificado, né, das dívidas, do pagamento das dívidas, ele não funciona bem. A lei que tem o RCE, que protege você de penhora, etc e tal, ela também coloca um juros muito alto. Então o Vasco pagou 60 milhões ainda pela SAF e não amorteceu 60 milhões. O Vasco pagou 120 milhões, parece, e não amorteceu nem 60 milhões da dívida, né? Só amorteceu 14, 15 milhões. O resto foi tudo juros. Então agora não, com a recuperação judicial você tem um valor a pagar já calculado com juros e tudo, você vai pagar mensalmente aquele valor fixo. E aí você consegue ter uma saúde financeira, um equilíbrio e até um investidor no futuro pode olhar e entender quanto que ele vai gastar por mês para liquidar a dívida. A dívida fica totalmente equacionada, fica muito mais simples, muito mais fácil de você negociar a venda de uma empresa que está em recuperação judicial. Olha, bola dentro aí para o grupo do Pedrinho. Não sei se eles vão conseguir pagar, mas aí é bola dentro
para o Pedrinho e seus pares, tá? O Pedrinho avisa que tem um outro escritório em cima de advogados auxiliando o Vasco, uns caras especializados em fazer essas propostas de recuperação judicial, e aí o Vasco entrou em recuperação. É uma notícia tensa, mas não é uma notícia ruim, mas é uma notícia tensa, porque se não pagar, complica demais. O juiz pode decretar falência. Um credor pode entrar e falar, olha, ele não está me pagando, e aí o juiz decreta falência. E aí já era. Recuperação judicial, você tem que cumprir exatamente o que você combinou com o juiz. É realmente complicado essa história. Bem, o Brian Palacios, né, está praticamente fechado, transação que falta documentação, e está estourando aí. Eu já tinha falado isso aqui há uns meses atrás, mas com essa história da recuperação judicial explodiu aí um probleminha aí no Vasco, mas um grande, pequeno, não sei, vou deixar você avaliar, escândalo no Vasco. O Vasco nada é muito fácil. Sabe o que esse cara é? Esse cara é ex-jogador do Vasco. É o Alain Belaciano, ele foi ex-atleta do Vasco, né? Na época de 98, é o Alain Belaciano, usava aquele uniforme do Sabão em Pó, Ace e tal. O Alain Belaciano, cara, que foi jovem no Vasco, é sócio do Vasco, tal, se tornou advogado, um advogado bem sucedido. Ele hoje é o presidente da Assembleia Geral do Vasco. Ele é um dos poderes do Vasco, né? Ele é o presidente da Assembleia Geral do Vasco. E aí o Vasco, nessa recuperação extrajudicial, conversando com os credores, o escritório que defendia os credores, está sentado? É do Alain Belaciano. Conflito de interesse total. O cara é da Assembleia Geral do Vasco, presidente da Assembleia Geral do Vasco, e está defendendo credores do Vasco. Ele está na justiça contra o Vasco. Mas ele é presidente da Assembleia Geral do Vasco. E a galera ainda quer reclamar do Levinciano, que na época foi advogado do Edmundo contra o Vasco. Pô, esse cara foi advogado de vários credores contra o Vasco, agora, sendo atualmente o presidente da Assembleia Geral do Vasco. É, no mínimo, antiético, né? Se não é ilegal, é antiético e é um escândalo. Isso é uma vergonha. O cara tá lá com... Ah, mas são os clientes dele. Será? Como é que coincidência, né? Como é que ele conseguiu captar esses clientes? Você tem uma ideia de como esses clientes chegaram a ele? Você sabia que o Alexandre Belaciano era advogado e que ele tem um escritório especializado nesse tipo de ação? Você sabia disso? Então, se você fosse credor do Vasco, você procuraria o Alain Belaciano? Ou você procuraria um outro advogado? Olha, tem que ver isso, cara. É muito estranho, no mínimo é esquisito a beça. Tá falado? Esse é mais um escândalo que explodiu aí no Vasco. Foi ontem que tá. Já tinha alguém falado isso lá atrás. Há uns 3 meses atrás já tinha se soltado essa história, mas ninguém deu muita atenção. Mas ontem, com a recuperação judicial, isso veio à tona. É isso, galera. É isso aí, foi as notícias e os comentários, né, do Almoço do Gigante hoje. Vamos agora para o nosso encerramento. Bem, para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai lá, ativa o sininho de notificações, comenta aí o que você achou do Alain Belaciano, comenta se você acha que tem que ser no Engenhão, ou o Vasco tem que parar de bobagem, jogar no Maracanã mesmo. Eu acho que tem que ser no Engenhão. Eu levava o jogo para Manaus, né, para outro lugar. Leva o jogo, não, acho que não dá tempo, mas eu levaria o jogo assim, ou se não sei se pode, nas semifinais, vender mando de campo, enfim, eu sairia do Maracanã, eu sairia, mas, e o jogo vai ser sábado de carnaval. Eu coloquei aqui um vídeo dizendo que o outro jogo ia ser um sábado de aleluia, e alguém me escreveu aí que vai ser sábado de aleluia, nada, tu não sabe nada. Claro que vai ser o sábado de carnaval, e o outro sábado é o sábado de aleluia, cara. E vai ser no sábado de aleluia. O segundo jogo tá marcado para o sábado de aleluia. Se vai ser, a gente vai saber só hoje à tarde. Te conto no programa Resumo Gigante, que vai entrar no ar às 7 horas da noite de hoje. Não perca, tá? Galera, muito obrigado, fique com Deus. Comenta aí o que você acha. Maracanã, Engenhão, Alain Belaciano, tudo ok. Brian Rodrigues, show. Tá fechado, não tem pressa o Brian Rodrigues, porque o Brian Rodrigues ele é da janela interna, então vai até dia 11 de abril, a que fecha agora é a janela internacional, 28 de fevereiro, então apesar de ele ser gringo, ele está no Atlético Mineiro, é uma transferência interna e não internacional. Falado? Olha, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, às 7 horas da noite, o Resumo Gigante. Tchau!